Olá, irmãos. Vamos continuar estudando o Evangelho de Mateus e nós ainda estamos aqui no capítulo 10, versículos de 5 a 15, ok? Lembrando a vocês o que nós vimos na aula passada, nós estamos agora estudando o segundo discurso de Jesus, o segundo grande discurso de Jesus narrado no Evangelho de Mateus, e é um discurso a respeito do discipulado. É o discurso que culmina essa sessão que vai do capítulo 8 até o começo do capítulo 11, que trata a respeito da autoridade de Jesus e o seu discipulado, ok? Então, nós vimos aqui dos versículos 1 a 4 que o Senhor Jesus Cristo, então, transfere a autoridade para os seus discípulos, mostrando, então, que os seus discípulos são uma espécie de extensão do ministério de Jesus, a tal ponto que você pode dizer que o ministério dos discípulos é o ministério de Jesus. Então, o Senhor Jesus Cristo precisa de trabalhadores para a seara de Deus. Os discípulos são estes trabalhadores, os que trabalham junto com Jesus na seara, ok? Então, o Senhor Jesus Cristo vai proferir esse discurso a respeito do discipulado. Na aula passada eu introduzi vocês aos principais assuntos desse discurso. E o primeiro assunto que o Senhor Jesus Cristo trata é a descrição da missão dos discípulos. O que é importante você lembrar aqui? Em primeiro lugar, eu expliquei a vocês que você precisa entender esse discurso dentro do seu próprio contexto. Isso significa que esse discurso foi proferido inicialmente para os 12 apóstolos escolhidos por Jesus. E que esse discurso foi proferido para estes homens que seriam uma espécie de extensão do ministério de Jesus. E que por isso, quando você vai ler esse discurso, você precisa fazer as devidas ressalvas ou as devidas compreensões de como esse discurso se aplica a nós hoje que não somos apóstolos. Então, nós não somos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Não sendo nós apóstolos, então, muitos elementos desse discurso aqui, eles não se aplicam diretamente a nós, ok? E, portanto, nós precisamos fazer esse trabalho de hermenêutica, esse trabalho de equivalência, para saber como esse texto é interpretado dentro do seu contexto e como ele se aplica a nós, ok? Também, quanto ao texto em si, lembre-se que eu expliquei a vocês que a primeira parte do discurso trata aqui da missão, e a missão deles diz respeito a procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, aqui é o primeiro lugar onde se aplica o que eu acabei de orientar a vocês. Então, esse era o trabalho dos apóstolos. Era o mesmo trabalho de Jesus. Jesus não veio procurar os sãos. Jesus veio procurar os perdidos de Israel. Então, o Senhor Jesus está dando aqui para os discípulos a prioridade dos judeus no avanço do reino de Deus. A mensagem do reino de Deus deve ser proclamada inicialmente para os judeus, porque é a partir dos judeus que o plano de Deus, ou o plano redentivo de Deus é levado para o restante do mundo, para os gentios, ok? Tanto é que Jesus escolhe 12 judeus para serem os seus emissários, inclusive para os gentios. Então, o Senhor Jesus Cristo diz aqui que eles deveriam procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Também o Senhor Jesus Cristo fala do conteúdo do seu ministério, do ministério dos seus apóstolos, que era a pregação da chegada do reino de Deus. Lembre-se que eu expliquei a vocês que quando o texto diz que o reino de Deus está próximo, não entenda isso como algo que está quase chegando, certo? Essa é a primeira ideia que passa. Mas a ideia do texto original é de uma presença real. Então, próximo no sentido de presente, ok? Então, o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo é que o conteúdo da pregação deles deveria ser o mesmo conteúdo da pregação de Jesus, e foi o mesmo conteúdo da pregação de João Batista, a chegada
do reino dos céus, a chegada do reino de Deus. Além disso, o Senhor Jesus Cristo, além de descrever aqui qual é, portanto, os emissários da sua missão, ou o público-alvo da missão, o conteúdo da missão, ele também descreve aqui a capacitação para a missão. Então, Jesus transfere a autoridade para eles curarem enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos e expelir demônios. Essa é uma graça que eles receberam e que, portanto, eles deveriam dar estas graças, ok? Então, note que o Senhor Jesus Cristo diz que eles receberam essa graça, esses dons, essas capacitações sobrenaturais que acompanhariam o testemunho da chegada do reino, certo? E que essa graça era recebida diretamente do Senhor Jesus Cristo. Então, recapitulando aqui, o Senhor Jesus Cristo está estendendo o seu ministério aos apóstolos e, portanto, ele está estendendo o público-alvo do seu ministério, está estendendo o conteúdo da sua pregação e estendendo aqui a autoridade sobrenatural da sua pregação, que envolve, então, as curas, as ressurreições e tudo mais, certo? Então, irmãos, vejam que logo no final do versículo 8, o Senhor Jesus Cristo diz: de graça recebestes, de graça dai. E é a partir desse ponto que o Senhor Jesus, então, vai para o segundo tópico do seu discurso. O primeiro tópico foi a missão dos discípulos, e agora o segundo tópico é a provisão dos discípulos. Então, o Senhor Jesus Cristo está enviando eles e vai dar, então, agora instruções sobre como eles deveriam se sustentar durante o seu ministério, ok? Então, o versículo 9 começa da mesma forma que começou o versículo 5. Começa com uma negativa: não vos provereis. A palavra traduzida aqui por prover, ela significa basicamente abastecer, certo? Então, ela pode significar outras nuances, isso vai depender sempre do contexto. Por exemplo, no livro de Atos, tem a ideia de você providenciar para si, mas dentro desse contexto, e dentro do texto paralelo de Marcos, parece que a ordem do Senhor Jesus Cristo é de você se abastecer para algo. Ou seja, a ideia de Jesus é o que eles precisavam ter, ou o que eles precisavam possuir para realizar o seu ministério. E o Senhor Jesus Cristo, então, está dizendo aqui que eles não deveriam se encher, abastecer as suas bolsas, digamos assim, de ouro, prata e cobre. Ouro, prata e cobre, irmãos, eram uma espécie de dinheiro na época, porque eles eram elementos utilizados para a troca, ok? Então, eles utilizaram ouro, prata e cobre para trocar por bens ou por mantimentos. E o Senhor Jesus Cristo disse para eles que eles não deveriam levar isso na sua jornada, certo? Eles não deveriam levar aquilo que iria providenciar a compra do seu mantimento, a compra dos bens que eles talvez, porventura, precisariam nas suas viagens. Um alforje, irmãos, era o equivalente ao que hoje nós chamamos de bolsa, certo? Então era uma espécie de bolsa, de mochila, que era utilizado para levar os mantimentos. Então o Senhor Jesus Cristo aqui está dizendo que eles não deveriam possuir um instrumento que privilegiasse a coleta, que privilegiasse o acúmulo de coisas para levar durante o caminho. Então, Mateus está dizendo que Jesus proibiu o uso de bolsas para levar no caminho, porque Jesus não queria que eles carregassem os seus mantimentos. Além disso, Jesus proibiu aqui que eles acumulassem para si túnicas, sandálias e bordão.
Obviamente que o Senhor Jesus Cristo não está dizendo aqui que eles não deveriam possuir nenhuma túnica, nenhuma sandália ou nenhum bordão, certo? Bordão era um cajado que era usado para caminhar durante o caminho. E túnicas eram uma espécie de roupa da época e as sandálias, aquilo que protegia os pés. Por isso que Jesus fala aqui de duas túnicas, porque duas túnicas, mais de um par de sandálias e mais de um bordão, isso já enfatizaria o conforto, certo? Por exemplo, uma pessoa que tivesse duas túnicas, ela teria um conforto maior durante o frio do que uma pessoa que só tivesse uma túnica. Então, uma túnica era o que você precisaria para se vestir. Duas túnicas, você já estaria alimentando um conforto a mais. Então aqui, irmãos, nós percebemos que o Senhor Jesus Cristo está dizendo para os seus discípulos que eles deveriam focar na missão, na pregação do Evangelho do Reino, na cura, na ressurreição, na cura de leprosos e tudo mais. Que eles deveriam focar no ministério. Eles não deveriam focar no seu bem-estar pessoal, no seu aumento de bens, no seu aumento de conforto. O propósito do ministério deles não era o acúmulo de bens, não era o acúmulo de conforto, mas sim a pregação, a entrega para o ministério. Então, o que Jesus está dizendo é que os seus discípulos deveriam viajar desimpedidos, citando aqui palavras de Carson, eles deveriam viajar desimpedidos, confiando na hospitalidade e na providência de Deus, certo? Então, o Senhor Jesus Cristo justifica a sua ordem dizendo, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Então, como assim? O que é que Jesus está querendo dizer com isso? Se Jesus estava dizendo que eles não deveriam levar nada, não deveriam levar, trazendo para os nossos dias, dinheiro para comprar os seus bens, para comprar o seu alimento. Eles não deveriam levar uma bolsa para acumular o seu sustento. Eles não deveriam ter mais de uma roupa, mais de uma sandália ou mais de um bordão. Eles deveriam ter apenas aquilo que fosse estritamente necessário e confiar que eles iriam ter o seu sustento com que comer. Então, quem iria providenciar o sustento? Quem iria providenciar a comida que eles iriam precisar? A resposta é que o trabalhador é digno do seu alimento. A pergunta é, os discípulos eram trabalhadores da seara de quem? Lembre-se que no final do capítulo 9, o Senhor Jesus Cristo diz que os seus discípulos deveriam rogar para que o Senhor da seara mandasse mais trabalhadores para a sua seara. A seara pertence a Deus. Os discípulos são trabalhadores da seara de Deus. Logo, quem oferece o sustento, quem dá a paga para o trabalho dos discípulos é o próprio Deus. Então, Deus é o provedor do alimento. Os 12 apóstolos, portanto, deveriam viajar confiando na providência de Deus, confiando que Deus iria providenciar o que eles precisavam, certo? E só antes da gente continuar, uma lição muito importante aqui, irmãos. Primeiro, aqui nós precisamos manter a ideia de que Jesus está aqui trabalhando com os seus discípulos, com os seus apóstolos, naquele ministério ali para a comunidade da Galileia, que era uma comunidade extremamente pobre, ok? E Jesus então está mandando os seus discípulos para aquela região e está procurando evitar ao máximo a imagem
tanto dos próprios discípulos como das pessoas que iriam ouvir a mensagem dos discípulos, a imagem triunfalista, a imagem de que a chegada do reino era a chegada da riqueza, do ouro, da prata, do cobre e tudo mais, certo? Então, a lição que o Senhor Jesus Cristo nos dá aqui é que os seus agentes devem viver com simplicidade. Nós precisamos buscar, focar no ministério e não meramente no conforto e no desfrute dos bens deste mundo e depender da provisão de Deus. Agora, depender da provisão de Deus não significa necessariamente fazer aquilo que os discípulos aqui fizeram, certo? Que é o quê? Simplesmente ir e esperar, então, algum sustento vindo, Deus trabalhando na vida de alguém e mandando o sustento que eles precisavam. Como é que a gente sabe disso? Pois o próprio apóstolo Paulo recomenda para Timóteo que os presbíteros devem receber honorários, devem receber os seus salários. Você não deve amordaçar o boi enquanto ele pisa o trigo. O próprio apóstolo Paulo diz que ele tinha direito a receber, a viver do evangelho e que em alguns lugares ele abria mão desse direito, certo? Agora, em nenhum lugar o apóstolo Paulo ou qualquer outro texto do Novo Testamento incentiva os pastores a buscarem a riqueza, a buscarem o acúmulo de bens. Se você é pastor, se você é missionário, se você é um pregador do evangelho, o seu foco tem que ser no ministério e tem que ser o que você precisa e o que a sua família precisa para você desenvolver o seu ministério. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 7 que aquela pessoa que casa precisa se preocupar primeiro com a sua família, depois com o seu ministério. Isso significa, portanto, que a lição que o Senhor Jesus Cristo dá aqui se aplica para o obreiro que hoje é casado e tem seus filhos da seguinte forma: você precisa providenciar o que a sua família precisa. Uma vez que você providencia o que a sua família precisa, você então desenvolve o seu ministério. O Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui que eles levassem no caminho apenas o estritamente necessário: uma túnica, um par de sandálias e um bordão, certo? Que eles não procurassem nada mais, que eles não procurassem riquezas. E quanto ao sustento, Deus iria providenciar através das pessoas que iriam receber a mensagem do Evangelho do Reino. Então, a lição, portanto, aqui, irmãos, é a lição da simplicidade. Nós vivemos em uma época de evangélicos muito ricos, pastores muito bem-sucedidos, pastores que têm muito mais do que precisam para trabalhar, certo? Ou precisam para as suas famílias. E esse, de fato, não é a lição que o Senhor Jesus Cristo está dando aqui. Jesus está dizendo que os agentes de Cristo vivem simplesmente. Os agentes de Cristo vivem de maneira simples. De maneira simples não significa dizer de maneira pobre ou de maneira necessitada, mas vivem de maneira a ter o que eles precisam para a realização do seu ministério. Ok? Então, continuando aqui, o Senhor Jesus Cristo continua falando da provisão para os seus discípulos, e ele então começa a falar sobre o que eles deveriam fazer quando entrassem nas devidas cidades, certo? O Senhor Jesus Cristo diz: e em qualquer cidade ou povoado que entrares, indagai quem neles é digno. O que Jesus quer dizer com a palavrinha digno? A pessoa digna era alguém que estava disposta a receber o emissário do Senhor Jesus Cristo. É o contrário do que o Senhor Jesus Cristo ensina
lá em Mateus capítulo 7, quando ele diz: não dê aos cães o que é santo, nem lancem suas pérolas aos porcos. Então, porcos e cães são figuras para animais indignos de receber coisas boas dos seres humanos. A mesma coisa, portanto, é a pessoa que não está apta, que não está pronta para receber o evangelho do reino. Essa família, essa casa ou essa cidade, ela não é digna. Então, quando eles chegassem em uma cidade, em uma casa, em um povoado, e encontrarem quem neles, ou seja, aqui tem a ideia de famílias, de casas ou pessoas, entrarem em casas onde o evangelho do reino seria bem recebido, eles deveriam ficar até o momento de sair. Então, quando eles entrarem na casa, numa casa que for digna, certo? Eles deveriam saudar. E lá no Evangelho de Lucas, diz lá que a saudação era paz, paz para esta casa, certo? Então, eles deveriam chegar numa casa que eles haviam percebido que aquela casa era digna, uma casa que estava pronta para receber a mensagem do Evangelho da paz e dizer paz. Então, eles deveriam perceber se com efeito a casa era de fato digna, a casa era de fato pronta para receber o Evangelho. Um detalhe muito importante aqui, irmãos, é o fato de que os discípulos deveriam procurar casas que tivessem interesse na mensagem do Evangelho. Não procurar casas que tivessem satisfação ou que satisfizesse os seus interesses pessoais. Os discípulos não deveriam procurar as casas mais ricas ou as casas mais pobres. Os discípulos não deveriam procurar as casas de classe média, vamos trazer para os dias de hoje, ou as casas de famílias que eram mais solícitas para sustentá-los, famílias que eram mais solícitas para dar a eles o que eles queriam. Não. O elemento que marcaria uma casa como digna ou não era a aceitação da mensagem do reino. Então, se eles percebessem que aquela casa é indigna, que aquela casa não era digna, então, se eles percebessem que de fato aquela casa era digna, eles deveriam manter a sua saudação de paz. Mas se percebessem que não era, eles deveriam retirar a saudação de paz. Então, aqui Jesus está considerando o fato deles serem recebidos em uma casa. Então, eles deveriam pregar o evangelho do reino, a mensagem do reino. Se eles fossem aceitos, se a mensagem do reino fosse bem aceita naquela casa, eles deveriam ficar ali e manter a paz. Se a mensagem do reino não fosse de fato aceita ali, eles deveriam então retirar a sua saudação de paz e sair daquela casa. Uma outra possibilidade seria se alguém não vos receber. Então, os discípulos chegarem em uma cidade ou um povoado e não serem bem recebidos. Ou chegarem em uma casa e não serem bem recebidos. E o que é não ser recebido? É não ouvir as vossas palavras, o que confirma a nossa ideia de que a pessoa digna é a pessoa disposta a ouvir a mensagem. Então, se eles chegassem em algum lugar e as pessoas não ouvissem, eles deveriam sair daquela casa ou cidade sacudindo o pó dos vossos pés. De onde é que vem essa ideia de sacudir o pó dos pés? Naquela época, os judeus, quando iam para cidades gentílicas, antes de sair da cidade, eles sacudiam o pó dos pés, porque eles não queriam levar consigo absolutamente nada daquela cidade que eles criam estava fadada ao juízo final de Deus um dia. O Senhor Jesus Cristo aqui está pegando uma ideia
que era aplicada pelos judeus aos gentios e aplicando entre os judeus aos judeus. Que qualquer casa ou cidade que não recebesse o evangelho era uma cidade indigna, era uma casa indigna e estaria, portanto, fadada ao juízo de Deus e, portanto, nós não deveríamos, ou seus discípulos não deveriam levar consigo nem sequer um pó daquele local que era fadado ao juízo de Deus, ok? Isso daqui, mais uma vez, nos mostra, certo, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo está começando uma nova era e mostrando que aquilo que era verdade para os gentios no Antigo Testamento, que estavam fora do povo da aliança, é verdade também para os judeus, que, portanto, a relação das pessoas com Deus agora seria medida pela sua relação com Jesus. Então, se eles não recebessem a mensagem de Jesus e dos seus emissários, eles estão, então, sendo inimigos de Deus e fadados ao juízo. E Jesus menciona, então, aqui no versículo 15, que nesse juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Então, lembre-se aqui da ideia do juízo, certo? Lembrando a vocês aquele esquema que eu já expliquei, ok? Que aqui você, no Antigo Testamento, você tem a promessa do reino. O Senhor Jesus Cristo, então, traz o reino, certo? Então, o reino começa, mas ele promete que no futuro, ele avisa que no futuro virá, então, o juízo, ok? Então, esse juízo aqui, ele vai recair sobre todos os que não aceitaram a mensagem do reino. Então, a relação das pessoas com Deus nessa nova era trazida por Jesus é uma relação que depende da relação com Jesus e com os seus emissários. Então, a grande lição que a gente tira aqui, irmãos, é que a nossa relação com Deus depende da mensagem do Evangelho proclamada por Jesus e pelos seus apóstolos, certo? Então, o Evangelho do Reino é a mensagem de Jesus e dos seus apóstolos. Nós, então, seremos julgados por Deus na medida da nossa relação com o Evangelho de Jesus e dos seus apóstolos. Isso é muito importante ainda hoje. É preciso que na nossa pregação nós deixemos claro para as pessoas que o Evangelho que nós pregamos é o Evangelho de Jesus Cristo e dos seus apóstolos. E que aqueles que não recebem o Evangelho de Jesus e dos seus apóstolos sofrerá um juízo mais rigoroso do que de Sodoma e Gomorra, que são as cidades moralmente mais pervertidas e que receberão um juízo em termos de moralidade muito grande. Então o Senhor Jesus Cristo está dizendo que pior do que a depravação moral é a rejeição da mensagem do reino, especialmente para um judeu naquela época, que eram os seus receptores primários, ok? Então é isso, irmãos. Vamos terminar por aqui. Na próxima aula, então, a gente parte para um novo tópico no discurso de Jesus. Fique com Deus e até lá.